É com grande alegria que mais uma vez eu agradeço ao Senhor por esse grande privilégio que Ele nos tem dado de nós estarmos aqui. Nós temos esse privilégio de mencionarmos, de estarmos ministrando a palavra do Senhor através desse programa. Por isso eu agradeço ao Senhor. Mas quero que você me acompanhe. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Abra aí a sua Bíblia no Segundo Testamento, Evangelho de Lucas. Abra aí no capítulo de número 9. Nós vamos ler 6 versículos no capítulo 9 de Lucas, do versículo 1 até o versículo de número 6, que nos diz da seguinte maneira: reunindo os 12, Yeshua, ou Jesus, lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a proclamar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem 2 camisas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade, como aviso contra eles. Eles saíram e foram pelos povoados, curando e anunciando as boas novas por toda a parte. Amém. Até o versículo 6, capítulo 9 de Lucas. Você deve ter me acompanhado aí pela leitura, talvez um pouco diferente da minha tradução, porém vai falar a mesma coisa. E nós vemos aqui o Senhor Jesus, Ele outorgando autoridade e poder aos seus discípulos. Ele outorgava o poder, outorgava a autoridade para quê? Diz-nos no versículo número 1 do capítulo 9: para expulsar todos os demônios, curar as doenças e também proclamar o reino de Deus. Veja que autoridade o Senhor nos deu. O deu aos discípulos, que depois também Ele transfere a toda a igreja, a todos os seus seguidores, porque todos os que seguem a Jesus são os seus discípulos. Aqui nos diz que Ele chamou os 12, porque na realidade Ele chama primeiramente os 12, e dos 12 Jesus forma a igreja. Logicamente que um não pôde estar junto por causa da traição, por ser um traidor, né? Judas Iscariotes e Judá de Queriote, ele não pôde, né, prosseguir, porque na realidade ele não se arrependeu. E então nós vemos que ele dá autoridade, mesmo aqui para Judas, né, quando ainda estava com Cristo, e eles tiveram poder de Deus e autoridade, que depois nós vemos o Senhor dando esse mesmo poder e essa mesma autoridade posterior à sua morte, quando ele já havia ressuscitado, quando ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia. Ele reúne os seus discípulos e também dá autoridade a eles novamente, agora de uma forma diferente, de uma forma permanente, porque nós entendemos que naquele momento foi uma autoridade para aquele momento, embora eles não exerceram essa autoridade, mas não exerceram por tanto tempo, né, autoridade. Mas nós vemos que depois o Senhor transfere aos seus seguidores toda a autoridade, e Ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, né? Ide, proclamai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios, batizando aquele que crê, porque se crê
e for batizado será salvo, se não crer será condenado. E ainda diz: e esses sinais seguirão todos os que crerem. Certo? Então há também autoridade, mas aqui ele dá para os 12. E por certo os 12 saíram, né, com grande alegria, agora recebendo aquele poder e autoridade. Nós sabemos que quando nós estamos investidos dentro da autoridade do Senhor, que o Senhor nos relega, que o Senhor nos dá, né, que o Senhor nos delega essa autoridade, nós sabemos que também podemos fazer como eles, né? Podemos pregar o Evangelho, proclamar as boas novas do reino de Deus. Nós podemos curar os enfermos e também expulsar os demônios que tanto atormentam a humanidade, que querem o tormento, que querem a destruição da humanidade. E aí Jesus ainda dá uma palavra assim, que parecendo até meio dura, dizendo: olha, se as pessoas não o receberem, vocês não levem nada pelo caminho, nem pão nem nada, nem dinheiro, nem 2 trocas de roupa, nada, né? Na casa que vocês entrarem, fica ali até partir. Se não receberem, sacudam a poeira dos pés quando estiver saindo da cidade, né? Como um aviso contra eles. E a Bíblia diz que eles saíram pelos povoados, curando e anunciando as boas novas por toda parte. Grande privilégio eles tiveram, até com a presença de Jesus a esse mundo. Saíram espalhados, saíram unidos e saíram fazendo a proclamação, o evangelismo pessoal, né? Logicamente que naquela época não tinha os meios de comunicação, então havia necessidade de um evangelismo pessoal. Somente através do evangelismo pessoal é que as pessoas poderiam conhecer o evangelho. Hoje não, nós temos os meios de comunicação, né? Temos os meios escritos, os meios falados, os meios visíveis também, né? Através de televisão, rádio e todo tipo de imprensa, em que o evangelho pode ser pregado. Sabemos que naquela época, para se levar toda a Bíblia do Primeiro Testamento, né, o chamado Tanar, né, que é a Torá, os Neviim, os Ketuvins, que é a lei, que são os profetas e que são os escritos, não tinha condição de uma pessoa levar, né? Eram rolos muito grandes. O próprio livro de Salmo foi dividido em 5 partes. São 5 rolos que formam o livro de Salmos, porque por ter 150 poesias, cânticos, né? Então eles precisaram ser divididos em 5 partes, para facilitar o seu manuseio, né? Que eram rolos grandes, pesados, com a madeira ali no meio, né? Entre uma parte e outra parte, em que se enrolava em uma e desenrolava do outro. Então era difícil a locomoção e alguém possivelmente carregar toda a Bíblia Sagrada. Não é como nos nossos dias, em que nós ligamos o nosso celular e podemos ali baixar, né, o programa de uma leitura bíblica e de tantas outras coisas. Mas a leitura bíblica também pode ser baixada, e até mesmo nós ouvimos através do celular, que hoje praticamente todo brasileiro, né? Raramente encontramos alguém que não possui um celular, que não tem um celular, né? Principalmente dentro da juventude, das crianças e juventude, é raro encontrar alguém que não tenha, a não ser que não tenha comunicação para ele, não haja antenas no celular, senão ele vai ter um celular, ele quer um celular, ele usa o celular. Então ficou fácil hoje nós carregarmos, ou nós temos a Bíblia conosco, mas antes não. Então eles tinham que fazer o evangelismo pessoal, eles tinham que falar das boas novas. Somente através disso é que se proclamava o evangelho. Não havia outra forma, outro tipo em que se pudesse proclamar o evangelho. Mas a Bíblia diz que eles saíram diferentes agora. Eles saíram com o poder de Deus.
Então provavelmente quando entravam numa cidade, numa aldeia, e eles procuravam as pessoas, eu creio que a primeira coisa que eles faziam, eles então falavam das boas novas de Deus, proclamavam as boas novas do Evangelho, dizendo: o reino dos céus é chegado, o Filho de Deus veio a este mundo para a nossa salvação. E aí então, com o passar do tempo, eles começavam então a aplicar, o poder agora que lhes foi outorgado, e curavam os enfermos. E também quando chegavam provavelmente os endemoniados, eles expulsavam. E esse poder não é diferente nos nossos dias, nós temos ele. Há esse poder, há essa autoridade em nós, para que nós possamos também, primeiramente, pregar o Evangelho, levar o Evangelho, levar as boas novas a toda criatura. Temos que nos utilizar como eles utilizaram dos meios possíveis naquela época. Para eles, nós temos que nos utilizar de todos os meios possíveis, também para estarmos proclamando o Evangelho. Por isso estamos aqui, através dessa emissora, nos utilizando desse tempo que nós conseguimos. Tudo há um custo, tudo há, algo a ser pago, nada é grátis, mas nós estamos nos utilizando de tudo aquilo que foi colocado em nossas mãos, para que nós pudéssemos falar das boas novas do reino de Deus, proclamarmos Jesus como Salvador da humanidade, como único e suficiente, falarmos das maravilhas que Ele pode operar, assim como aqueles 12 saíram. Nós estamos aqui entrando em sua casa, entrando no seu lar, aonde quer que você esteja, talvez até vendo pelo celular, através da internet, porque também a nossa programação, ela passa, no YouTube. Você pode pegar aí a nossa programação, as mensagens, você pode pegar o programa inteiro, ou escolher as mensagens para estar ouvindo. Então você pode estar em qualquer lugar, não somente no seu lar, mas você pode carregar com você e estar ouvindo nessa hora a proclamação do Evangelho. Então nós nos utilizamos desse meio para falar do poder de Deus, da graça de Deus que pode te alcançar, da cura divina que pode te alcançar, mesmo que seja algo reprisado. É a palavra de Deus que está sendo proclamada aos nossos ouvidos, então ela tem poder. E Paulo diz que a palavra, ela tem que ser proclamada, porque se não houver quem pregue, não há quem se salve, Então é necessário ouvir para ser salvo, e ouvir a palavra de Deus. Por isso nós falamos, proclamamos também as boas novas. Por isso nós oramos pelos enfermos e eles são curados. Por isso nós repreendemos os demônios que têm agido na vida das pessoas, e eles têm que ser expulsos, têm que ser tirados das vidas, para que haja uma libertação. Por isso nós temos, cultos específicos para a libertação das pessoas que necessitam de uma grande libertação, de um dia específico que se tire para isso, para repreendermos o mal que age nas pessoas, não somente aquele que é físico, mas aquele mal que age, no seu psíquico, no seu psique, age no seu intelecto. Nós precisamos então repreender os demônios que agem, que têm agido pela humanidade, querendo tirar ela da presença do Senhor, expulsando, tirando. Então nós vemos que eles fizeram isso, saíram a proclamar o Evangelho, e veja que aqueles que não recebem, receberão um grande juízo do Senhor, porque Jesus falou: olha, nem o pó daquele lugar vocês vão levar nos pés, sacudam os pés, quando saírem desses lugares em que vocês não forem recebidos, porque eles iam para levar alegria, libertação,
eles iam para levar cura, eles iam para levar a paz que vem através de Jesus Cristo, do poder da palavra, que transforma o vil pecador, que muda os caminhos das pessoas, que muda a vida, que transforma, que regenera, que muda uma sociedade, que acaba com o instinto criminoso, maldoso que há em todo ser humano, né? O pecado que nos acompanha, chamado até de pecado original, que acompanha nós quando nascemos, está lá a sementinha do mal, e depois, quando podemos ter consciência, então nós damos, deixamos crescer isso, e muitas vezes a sociedade sofre, por causa do erro, mas eles levavam libertação, eles levavam consigo transformação de vida, eles levavam consigo curas, mas levavam também a poderosa palavra de Deus, que nos dá conhecimento do caminho dos céus, que nos leva até Jesus, que cria em nós a fé, certo? Para sermos salvos, que nos dá consciência da vida que nós temos, da vida que nós estamos levando, nos dá consciência de que o pecado nos levará para uma eternidade de sofrimento, mas a libertação que vem por Jesus Cristo, ela vai nos levar ao céu. Isso nós fazemos. Também, como os discípulos receberam autoridades de Jesus, nós sabemos que nós temos autoridade para proclamar o Evangelho, para falar das boas novas, e por isso chegou até nós. Por isso quase 2000 anos desse fato, desse acontecimento, e ainda a palavra do Senhor tem sido proclamada, porque Jesus determinou que se proclamasse ela, né? E pessoas desde a morte de Jesus Cristo vêm falando um ao outro, vêm trazendo, vêm editando a palavra de Deus, até chegar nos nossos dias, e vai prosseguir até a volta de Jesus. Jesus determina que nós chegássemos até os confins da terra. Por isso igrejas no passado e hoje, enviam missionários que levam, que têm essa autoridade, têm esse poder outorgado por Jesus Cristo, tem essa delegação para proclamar o Evangelho, para levar o Evangelho de paz, de alegria, de cura, de libertação às pessoas, para que não pare, para que não cesse, para que pessoas que não conhecem venham a conhecer, para que pessoas que não creiam venham a crer, para que pessoas que necessitam chegue para eles o socorro dos céus, através da minha vida e através da sua vida. Por isso Jesus nos convoca para também irmos por todo o mundo, levar o Evangelho. Quando não podemos ir, nós enviamos alguém. Quando não podemos enviar, nós oramos por esses que são enviados, mas nunca podemos parar. Mas ao nosso redor, nós não podemos nos calar. Nós precisamos usar todos os meios disponíveis a nós para proclamarmos o Evangelho, para pregarmos a santa e poderosa palavra de Deus, para levarmos libertação aos cativos, cura aos enfermos, e a palavra de Deus que nos aproxima, que nos dá graça, alegria, o pão dos céus, que nos alimenta espiritualmente. Não só o alimento o pão para o nosso corpo nós precisamos, mas nós precisamos o corpo para a nossa alma, para o nosso espírito, que é a palavra de Deus, poderosa, poderosa para penetrar em nossas vidas, como uma espada de 2 gumes e 2 cortes, que penetra
fazendo divisão nas juntas, nas medulas, entre a alma e o espírito. Penetra poderosamente, onde muitas vezes nós não podemos colocar. Por isso a transformação de pessoas, por isso a mudança de vidas, quando as pessoas, recebem a palavra de Deus e procuram viver a palavra de Deus. Porque nós temos um meio de correção humano. Temos aí as cadeias, os presídios, que procuram corrigir, mas nós percebemos que na verdade são escolas do crime, porque as pessoas entram ali e não são ressocializadas, elas fazem ali a faculdade do crime, saem ali mestrados, doutorados na criminalidade. Mas quando a palavra entra mesmo nesses lugares, quando a palavra do Senhor entra nesses lugares, pessoas são transformadas, pessoas mudam de atitudes, e aqueles que agrediam tanto a sociedade, aquelas pessoas que eram perigosas, aquelas pessoas que traziam mal, traziam morte, traziam um flagelo à nossa sociedade, são mudadas, transformadas. As suas vidas são transformadas pela poderosa palavra de Deus, que lhes foram proclamadas por alguém que entrou ali, ou por alguma emissora que pôde transmitir, e eles ali podendo ouvir, ou podendo ver e ouvir ao mesmo tempo, puderam chegar. Pessoas que não mediram esforços, e talvez estão ao seu lado lá, junto, abraçando, e outros que não podem estar lá, chegam através dos meios de comunicação, através de uma Bíblia que é doada, através da palavra de Deus, através dos folhetos que proclamam pequenas mensagens da palavra do Senhor, mas que tem transformado grandes vidas, pequenas mensagens que atingem grandes homens e mulheres, que tem atingido a humanidade, e que tem mudado, transformado a vida de muitos, onde ela tem chegado, libertado da perseguição maligna, curados das suas enfermidades, e agora salvos também, porque a palavra de Deus entrou em sua vida, e ele pôde crer em Jesus Cristo, e na salvação que Jesus deu. Por isso Jesus envia aqueles discípulos, começa, dá o início, o primeiro passo, para aquilo que ele queria da sua igreja, para que eles pudessem ter experiências ainda, enquanto Jesus estava nesse mundo, para que eles pudessem voltar, depois dessa palavra evangelizada, proclamada, deles expulsarem os demônios, curarem os enfermos, eles pudessem voltar até Jesus e contar aquelas maravilhas, e terem agora uma experiência longe da pessoa de Jesus, de que eles tinham também poder e autoridade. Não era só Jesus ao lado, não era só Jesus vivendo com eles, que eles poderiam ver as maravilhas do Senhor, não. Mas agora eles, sozinhos, espalhados pelos lugares longe de Cristo, eles podiam então demonstrar o mesmo poder que o Senhor demonstrava, quando alguém chegava até ele endemoniado, e ele libertava. Como ali em Gadara, aquele moço, aquele jovem gadareno, que tinha ali multidões de demônios em sua vida, agindo em sua vida, nada lhe detinha, grades, cadeias, correntes, nada, ele quebrava. A Bíblia diz que ele destroçava, mas quando encontrou com Jesus foi liberto. E os discípulos viram isso, enfermos que chegavam próximo de Jesus e eram curados, eles viram isso, maravilhas, como ressurreição de mortos, maravilhas como pessoas que eram aleijados, pessoas que tinham a mão ressecada, maravilhas eles viram.
e viram Jesus muitas vezes proclamando também a palavra do Senhor, dizendo: o reino de Deus é chegado, as boas novas, agora nós podemos mudar este mundo. E eles levaram isso, e viram, e agora estariam sozinhos, não mais com Jesus. Jesus ficou à parte, esperando para dar o passo inicial para a igreja de Jesus, para que ele esperava deles, dar experiência a eles, para que quando ele não estivesse mais juntos, eles não viessem a desanimar. Mesmo porque depois haveria a manifestação do Espírito Santo, e Jesus falou: eu não vou vos deixar órfãos, mas se eu não for, o Espírito Santo não vem. Por isso eu tenho que ir ao Pai, para que o Espírito Santo venha, e Ele consolará vocês, Ele estará ao seu lado, e eu através dele estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso nós sabemos que também a mensagem, o poder de Deus, o poder da palavra, o poder que o Senhor nos dá, chega até os nossos dias. Mas enquanto Ele nos dá tempo aqui, nós vamos pregar a palavra do Senhor. Enquanto Ele nos der condição de estarmos nessa emissora, nós vamos estar nessa emissora. Enquanto Ele nos der condição, vida, saúde, para andarmos, estaremos proclamando o Evangelho, estaremos repreendendo os demônios, expulsando os demônios, e estaremos também curando os enfermos. Não vamos arredar o nosso pé, de maneira nenhuma, né? Até a morte, ou até a volta de Jesus, ou até enquanto Ele nos der saúde para isso, nos der condições, vamos nos utilizar de tudo aquilo que podemos, para a proclamação do Evangelho, para que o Evangelho chegue até você, e haja uma mudança de vida, material, física e espiritual. É isso que Jesus quer de mim, e é isso que Jesus quer de você. Por isso estou aqui. Que Deus, o eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida, te dê graça, te dê vitória, e que você possa alcançar a paz, a alegria no seu coração. Muito obrigado, agradeço ao Senhor por esse grande privilégio, agradeço por sua vida que está aí também. Continue em nossa programação, que ainda haverá louvor aí para o nosso Deus. Que Deus te abençoe, ou nos abençoe, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Olha, você que ouviu essa maravilhosa mensagem da palavra de Deus,